Fala, povo. Eu tô aí com Henry Alfred Bagulho. Vou fazer outro videozinho pra terminar essa série. Eu não vou fazer mais vídeo desse cara, não. Eu vou fazer um de cada carinha. Pelo menos até achar um razoável, que tenha uma argumentação razoável. Aí eu posso fazer vários desse cara. Esse cara aqui eu vou fazer só dois, porque esse cara é engraçado. Ele se acha o cara. Sério, esse cara se acha o debatedor, mas vocês vão ver aí. Vamos começar. Saiu uma reportagem imensa que ficou em destaque na página da Folha de São Paulo sobre o Olavo de Carvalho. Dá um A manchete dizia travadão o massa. seguinte: Guru de Bolsonaro diz que não Tem existem um bug. intelectuais da esquerda do seu nível. Felizmente, né? Porque imagina, se você tivesse um monte de intelectual igual o Olavo de Carvalho no Brasil, de esquerda também, esse é o fim do mundo. Porque ele realmente é um zero esquerda, ele é um teórico da conspiração, Só ofensa até agora, não tem nada. como já disse várias vezes aqui, é um astrólogo que se passa de filósofo, Isaac Newton era astrólogo. é o líder de uma seita O cara vive isolado no meio do nada. Como é que é líder de seita? de fanáticos. Então, felizmente, não existem intelectuais do nível Sozinho, né? Só com família. No meio lá da Virgínia, eu acho, dos Estados Unidos. dele no Brasil. Se houvesse três igual ao Olavo de Carvalho, vocês estariam lascados Nossa, todo mundo teria lascado. Pelo menos teria alguém que saberia argumentar, né? aqui no Brasil. Essa manchete se refere a uma pergunta que o repórter fez em relação que se ele achava que havia alguém que poderia enfrentá-lo ali na altura dele, e ele dizia que não havia ninguém. A entrevista da Folha é claramente contra o Olavo de Carvalho. Você vê ali que eles tentam desarmá-lo em alguns momentos e Sim, Folha é assim. Em vez de tentar entender o que o cara pensa, vai lá pra tentar detonar o cara. fazem perguntas capciosas para ele e também transcrevem Pelo menos você admite isso, cara. Pô, ponto pra você, né? literalmente os porra dele, né? Que ele fala porra pra caramba. E daí, cara? O que isso tem a ver, velho? Você é criança, não pode escutar porra, não? Então você vê ali que eles mostram como ele é uma figura contraditória, controversa. Contraditório porque fala porra. Puta que pariu. E uma das últimas perguntas é sobre ideologia, né? Eles perguntam sobre questões ideológicas e o Olavo de Carvalho afirma que nem ele nem o Bolsonaro têm ideologia. E essa é uma frase completamente estúpida, porque se ele realmente é um leitor das obras marxistas, como ele diz que é, né? Porque ele diz que ele é um perito na obra marxista, na obra dos comunistas, se ele realmente leu qualquer coisa sobre isso, ele sabe que o termo ideologia, o conceito de ideologia usado Aí, o cara tá falando que o Olavo de Carvalho tinha que usar o conceito de ideologia marxista. Ou seja, ele leu Marx, então ele tem que usar o conceito de ideologia que o Marx disse que é. Olha só, cara, a argumentação do cara. Ele leu Marx, então ele tem que aceitar o conceito de ideologia de Marx. Olha o argumento do cara, velho. atualmente em voga, né? Amplamente utilizado, Amplamente utilizado pela esquerda. tem um forte cunho marxista. O cara realmente quer que o cara use o conceito de ideologia da esquerda. O cara tá falando ideologia, ideologia mesmo. Não é um conceito boçal do Marx sobre ideologia, não, cara. Já havia antes a palavra, né? Antes de Marx utilizar Sim, óbvio que existia antes a palavra, antes de Marx usar. E com certeza não é a ideologia que ele pensa que é ideologia, cara. usá-la, mas depois passa a ter um grande impacto na obra de Marx e de outros filósofos marxistas. Então, quando se utiliza ideologia, ela tem um sentido muito próprio dentro da teoria marxista. De novo, o cara insiste. O Olavo de Carvalho tinha que usar o conceito marxista para a palavra ideologia. O cara tá insistindo nisso. O cara não é marxista, cara. Ele não tem que prestar continência pra porra do Marx, pras ideias do Marx, cara. Ele usa o conceito normal de ideologia, cara. E, essencialmente, todos nós temos ideologia. Isso aí é o que Marx falava. Todas as classes tinham uma ideologia. Isso é o que Marx falava. E tá errado, cara. Esse conceito tá errado. O Olavo de Carvalho tem ideologia muito forte. Tem ideologia só porque você disse que ele tem ideologia. Ele tem ideologia por quê? Porque ele tem ideologia. Assim como o Bolsonaro, eles são dois ideólogos muito Sim, porque eles são. Porque eu quero que eles sejam. fortes. Eles não são pessoas sem ideologia, eles têm um viés De novo, cara. Os caras não vão ter ideologia só porque você disse que eles têm, não, cara. Fala quais são os pontos da ideologia deles, velho. Porra. extremista, tanto que ele fala dos gaysistas, ele fala de grupos minoritários ali.
Então ele é alguém que tem uma forte ideologia, muito definida, muito O que que tem a ver falar de gaysista e ter ideologia? Não entendi a correlação das coisas aí. delimitada. Ele não é alguém sem ideologia. Se ele fala isso, Cara, de novo, você fica falando, você quer repetir que eles não têm ideologia, que eles têm ideologia para as pessoas acreditarem em você só porque você repetiu isso umas 5 vezes, umas 20 vezes aí no teu vídeo, velho? ou ele está sendo um idiota completo, alguém que não entende Idiota completo porque ele não aceita, não usa o conceito de ideologia do Marx. Por isso é um idiota completo. do que está falando, ou ele está sendo desonesto, ou ele está sendo manipulador como ele é. Ou seja, ele não usa o conceito de Marx, então ele está sendo um idiota completo ou um manipulador. Ou seja, como ele não usa o conceito de Marx, né, que eu quero que ele use, né, porque Marx é meu guru intelectual, então ele é um desonesto completo ou não sabe o que está falando. Ele é uma figura manipuladora, ele é alguém que trabalha com técnicas de manipulação mental das pessoas. Isso pode parecer absurdo, pode parecer que Não parece absurdo, é absurdo, cara. O cara só escreve livros, coloca vídeo no YouTube. É claro que o cara vai empurrar o que ele pensa para os outros, velho. É o que todo mundo faz quando vai falar de ideia, velho. estou exagerando também, mas não, isso está registrado, ele tem um histórico de usar técnicas para isso, ele já tinha grupos esotéricos antes no qual ele utilizava essas técnicas, então ele é alguém que manipula a mente das pessoas e manipula seus seguidores, manipula seus... Manipula. Manipula como, cara? Com o poder mental, ele entra na mente sua, assim, ó. O cara não tem. O cara tá isolado, no meio do nada, cara. Ele só escreveu o livro no passado. As pessoas leem, as pessoas se interessam, se acham interessante o que ele tem a dizer. É uma coisa, cara. Isso é manipulação mental, não é? espectadores, quem lê os livros dele, tem estratégias muito claras para fazer isso e são conhecidas. Então essa afirmação dele que ele não tem ideologia nem o Bolsonaro, essa é uma frase extremamente manipuladora, na minha opinião. Manipuladora do que, cara? Eles estão manipulando em qual sentido? O Olavo está manipulando em qual sentido? Ah, eu estou te manipulando porque eu falo que eu não tenho ideologia. Eu não tô entendendo que manipulação é essa, cara. Ela não é uma frase de um estúpido, ela é uma frase de alguém que sabe muito bem o que está falando e qual é o impacto daquilo que ele diz nas pessoas. Eu ainda virei aqui falar sobre quais são os métodos de manipulação do Olavo de Carvalho, que são poderosas, são usadas... Ele só fica falando que tem manipulação mental. Manipulação. Ele não descreve o processo de manipulação. Só fala, ele manipula, manipula. por pastores evangélicos também, neopentecostais, são usadas por líderes de seitas. Ele opera através de lavagem cerebral. É assim que ele trabalha. Você não sabe nem o que é lavagem cerebral, cara. É uma figura perigosa. E quando eu digo isso, Perigosa porque ele não concorda com você, nem com a esquerda. não estou exagerando em termos intelectuais, não. Em termos políticos e sociais. E o pior é que a gente sempre levou esse indivíduo como uma piada. Sempre levamos como se fosse uma piada. É porque vocês não gostam de debater. Para tentar não debater, você tem que ridicularizar a pessoa para tentar, através da ridicularização, refutar o argumento do cara. Vocês da esquerda usam ad hominem sempre. O engraçado é que você tem um vídeo que fala de falácia, acusando os outros de serem ad hominem. Só que você é ad hominem total, cara. Você ridiculariza o cara. Como o cara é uma piada, logo eu não vou nem escutar o que o cara tem pra dizer. Aí você se lascou, velho. Vocês da esquerda se lascaram. Ruim, na verdade, uma má piada. Só que não, ele é realmente perigoso e agora ele está arregaçando as... Cara, perigoso. Sim, cara. O cara não concorda com você, tem outra ideia, ele é perigoso. Que palhaçada é essa, velho? Vocês da esquerda tem que parar com essa merda, velho. mangas dele mostrando o que ele pode fazer. Ele criou uma legião de seguidores entre pessoas sem nem... Cara, as pessoas gostam do que o cara fala, velho. E elas concordam com o que o cara fala. Qual o problema nisso? Isso é criar uma seguidão. Assim, as pessoas, sei lá, se inscrevem no canal dele, como se inscrevem no seu, velho. Putz, grila. nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de conhecimento das Ele não tá falando pra matar ninguém, não, cara. Pra fazer nenhum tipo de agressão às pessoas, não, cara. coisas, sem nenhum tipo de leitura filosófica. Cara, ainda que fosse verdade isso, foda-se. Então elas vão e compram qualquer coisa que ele falar, mas também criam seguidores entre pessoas instruídas. Isso é o mais surpreendente. E nesse ponto eu fico na dúvida se são realmente pessoas que compraram as ideias dele, que foram manipuladas por ele, ou são pessoas também mal intencionadas que viram nele Pessoas mal intencionadas, tá? Qual é a má intenção? O que eles pretendem fazer seguindo o Olavo de Carvalho? Qual é a má intenção? Qual é a má intenção? É vencer o PT que saqueou o país por, sei lá, 14 anos aí? Essa é a má intenção?
uma estrutura teórica que justificaria seus preconceitos, justificaria um modelo de sociedade que ele tem em mente, que é um modelo conservador, reacionário, né? Mais do que conservador, é reacionário, que visa destruir direitos de minorias, que visa destruir direitos dos mais pobres, essencialmente, né? Porque o Olavo de Carvalho é um antipobre. Cara, de novo esse papo de esquerda. O Olavo de Carvalho é o antipobre. Os direitistas odeiam os pobres, eles querem matar os pobres. Cara, por favor, velho. Nessa altura do campeonato, você vem com um argumentinho miserável desse, cara. Vocês da esquerda têm que melhorar, velho. Isso aí, cara, isso aí, velho. Ah, eles querem acabar com os pobres. Como assim, cara? Quem quer acabar com os pobres é quem tá roubando o país, velho. Que tira dinheiro que tinha que ir para o pessoal, para o público. Um vídeo que ele fez sobre educação no Brasil, sobre o ministro da Educação, se não me engano, no qual ele dizia essa frase, que para mim é uma frase horrenda, poderia ter botado da boca de alguém do século XIX. E daí que é do século XIX, cara? O cara não pensa porque é do século XIX. Que ele disse que a educação não é um direito, a educação é um privilégio. Sim, educação é um privilégio, não deveria ser um direito. Isso é horrível, porque o que está implícito É horrível, tudo é brutal, é sinistro, é horrível. Só você não explica por que é, cara. É muito fácil falar, ele é um monstro, é um demônio, é brutal, é violento. Só que você tem que explicar por quê, cara. Não adianta só chegar aqui e falar que ele manipula sem explicar como ele manipula, qual o processo de manipulação. Se você só falar ele manipula, ele não tem ideologia, ele tem ideologia, ele tem ideologia, ele tem ideologia, porque Marx diz que ideologia é isso, então ele tem ideologia. Esse é o seu argumento, cara. nessa frase, que pessoas como você aí que está me assistindo, vocês não merecem ter educação. Que Não tem nada a ver isso. A frase não tem nada a ver com isso. vocês não têm direito a ser educados. É apenas uma elite, apenas um grupo muito restrito. Não tem nada a ver isso, cara. O fato de ser educação não deveria ser um direito e sim é um privilégio, não tem nada a ver que só a elite tem que ser educada. Educação tem que ser dada a pessoas que querem educação. É isso que quer dizer a frase, cara. Deveria ter acesso à faculdade, por exemplo, a uma pós-graduação também. Que a educação é um fator excludente da sociedade. E ela é, de fato, ela sempre foi. Se você olhar, por exemplo, no Egito Antigo, os escribas eram uma forte potência política e econômica. Porque eram os poucos instruídos, os poucos que podiam ler, os poucos que tinham acesso ao conhecimento. É isso que ele quer. Ele quer uma sociedade classista, no qual poucos têm acesso. Outra papinho esquerdista e socialista, ele quer dividir a sociedade em classes, mas justamente aí, esse é o grande esquema. Os direitistas querem essa sociedade de classes, a gente tem que criar a guerra de classes para acabar com a sociedade de classes. Cara, nada a ver. Conhecimento, no qual poucos têm acesso ao ensino formal, à instrução formal, e isso, consequentemente, também restringirá o acesso ao mercado de trabalho. Quanto mais Meu Deus do céu! Quer dizer que a pessoa não pode ser técnico em elétrica. E é isso que os direitistas querem, que não tenha mais pessoas se formando em eletricista, como eletricista, porque, sei lá, por algum motivo isso seria bom para a sociedade. Tipo, quando ele for ligar alguma coisa acontecer na casa dele, eu não tenho para quem ligar. instruída, melhor será o salário, melhor será o posto social, melhor será a ascensão social. Isso aí é completamente ridículo. Pessoas se formam aí e não tem emprego. É completamente absurda essa tua argumentação. Você pega uma sociedade como a brasileira, que é altamente desigual, e você tem um ideólogo aí que propõe uma sociedade ainda mais desigual. Desigual em qual sentido? Isso vindo de alguém que não tem educação formal. Aí você se contradisse, cara. Você está falando que o cara tem influência e não tem educação formal. Então quer dizer que a educação não é necessária assim, para você ter influência, né? Putz. Isso vindo de alguém que não tem nem o ensino fundamental completo. Ele joga um ad hominem, mas o cara não tá percebendo que ele está se contradizendo. Cara, você está falando que o cara não tem educação, mas mesmo assim o cara conseguiu ser influente a esse ponto. Então tudo que você falou até agora não vale nada, cara. Você mesmo está se refutando, velho. Talvez seja um ódio que ele tenha nutrido ao longo de todos esses anos aí. O ódio. Eles têm um ódio nutrido por não sei o quê. Um ódio aos intelectuais, um ódio à academia, um ódio a quem estudou, né? Porque ele não teve esse acesso. Tá, mas aí que tá. Se você mesmo tá atacando o cara porque ele quer restringir a educação, e ele mesmo, porque você falou, pelo que você está dizendo, ele não teve educação, e mesmo assim ele tem essa influência toda,
Você já percebeu que você está se contradizendo, cara? Você não, o cara, ele esqueceu o que ele falou, tudo até agora no vídeo. Ele falou que a pessoa sem educação não tem voz na sociedade. E quem ele está refutando? Uma pessoa que indicou 2 ministros. Então, como assim? Pelos seus próprios argumentos, uma pessoa que não tem educação conseguiu chegar ao ponto de influência para indicar 2 ministros? Então, tudo que você falou não vale nada, cara. Não, velho, é inacreditável, cara. Formal, a educação formal. Então talvez seja um ódio, uma repugnância a quem teve essa oportunidade, a quem pôde fazer isso. A filosofia, entre aspas, do Olavo de Carvalho é uma filosofia do ressentimento. É uma filosofia de alguém que foi posto de lado pelas academias, pelo cenário político durante muito tempo, e agora ele vem para se vingar. A essência é uma figura vingativa. E você vê. Negativo do quê, cara? O cara já tá no final da vida dele lá no meio do nada, lá nos Estados Unidos, nem no Brasil o cara tá. Isso claramente nas postagens que ele faz no blog dele, no Facebook dele, nos vídeos dele, sempre atacando alguém, sempre atacando todo mundo, na verdade, né? Todo mundo é idiota, todo mundo é ignorante, todo mundo é analfabeto funcional para ele. Só ele que é o bonzão, só ele que sabe as coisas. Todos os demais são incapazes. Inclusive até da direita também. Você vê de tempos em tempos ele atacando direitistas que são incompetentes, que são burros. Então só ele que é a fonte do saber, do conhecimento. Só o teórico da conspiração que sabe as coisas. Só o astrólogo que sabe das coisas. Talvez seja a música do Raul Seixas, né? Eu sei de tudo, eu sou astrólogo. Que a entrevista com o Olavo de Carvalho tem tido tanto destaque assim na Folha, como manchete principal no site deles, demonstra que ele é uma força que não pode ser negligenciada mais. Eu não vou escrever um livro para refutá-lo. Sinceramente, minha vida é muito mais valiosa do que isso. Cara, se você for escrever um livro refutando com esses argumentos aí, você não vai passar da 10ª página, cara. E vai ser tudo repetição, de clichê, velho. Você vai refutar como? Ah, ele é astrólogo. Como é que vai ser seu livro? Ele é astrólogo, ele tem ideologia, ele tem que aceitar o conceito de ideologia de Marx, porque ele leu Marx, logo ele tem que acreditar em Marx. Ele manipula as pessoas, sem falar por como ele manipula, qual é o processo de manipulação. Ele não tem o ensino fundamental, logo ele odeia as pessoas que têm ensino acadêmico, mas só que ele quer que as pessoas também não tenham ensino acadêmico. Cara, eu não sei, cara, isso é uma coisa bizarra, velho, sério. Eu não consigo nem pensar você escrevendo um livro para refutar o cara, né? Aliás, você não vai refutar, né? Você não está refutando nenhum argumento dele, de verdade. Você está falando da vida do cara. Meu tempo é muito mais precioso do que isso. Se eu tiver que escrever um livro de filosofia, eu vou escrever um livro positivo, não um livro de refutação das merdas que o Olavo diz. Não vou fazer isso. Eu realmente não tenho a menor pretensão de sentar para escrever um livro refutando o Olavo de Carvalho. Não tenho a menor pretensão de fazer isso. Mas alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. Quer dizer, que o tempo dos outros é menos precioso que o seu, né? Em algum momento alguém vai ter que fazer isso. Porque isso tornou uma força que não pode ser negligenciada mais. Uma força perigosa, obscurantista. Quando eu fiz um vídeo sobre a Tati Feltrin lendo o livro dele, né, muita gente ficou indignada, porque, nossa, ela tá lendo o livro, nossa, que absurdo. Você da esquerda, uma pessoa lê o livro de outra pessoa, que vocês não concordem, é um absurdo. O problema não é Vocês adorariam queimar o livro de todo mundo que não concorde com você. esse. Isso que vocês não entendem. O problema é esse. O problema é quando você naturaliza alguém que não deveria ser levado a sério. Por que não deveria ser levado a sério? Só porque você não gosta dele, porque você não concorda com as ideias dele, não deveria ser levado a sério? E esse desprezo que a gente teve por ele ao longo de todos esses anos só fez com que ele crescesse. Assim como cresceu o Bolsonaro também com o nosso desprezo. Não foi isso que fez o Bolsonaro crescer, cara. Assim como cresceu o Nando Moura com o nosso desprezo. Ai, Esse desprezo que a gente dedicou a essas pessoas, de nem confrontá-las, de nem olhar para o que elas dizem, de nem dar importância para elas, fez com que elas crescessem nesse submundo da internet, essas trevas da internet, que é... agora vocês vão começar a refutar a galera, né? Então vamos ver, velho. Com esses argumentinhos de merda aí de vocês aí, cara, vocês não vão... Vai ser engraçado, velho. Primeiro que vocês não vão ter muita... Não vai ter muita audiência. Vocês podem falar besteira que for, cara. Você pode falar besteira que for. Vocês não vão ter muita audiência, cara. Vocês não vão ter muita audiência. Se você continuar com esse tipo de coisa, ele é perigoso porque é perigoso. Ele é sinistro porque é sinistro. Ele manipula porque ele manipula. Esse tipo de pensamento circular. Vocês não vão chegar a lugar nenhum, cara. Vocês não vão refutar ninguém. Vocês só vão xingar as pessoas
Aliás, até agora vocês só estão xingando, vocês não estão pegando uma ideia assim, essa ideia, vão refutar essa ideia X, com argumentos decentes. Eu não estou fazendo isso, cara. Vocês não estão fazendo isso. Se essa é a ideia de vocês de resistência, cara, desculpa, velho, tá difícil, cara. Tá difícil. Imensa, a treva é muito maior do que a luz. A gente permitiu com que eles crescessem. A gente permitiu com que eles se proliferassem. Nosso descaso permitiu isso. Ou seja, se a esquerda tivesse combatido a direita no início, eles não existiriam, né? Vocês acham que tem as ideias perfeitas, né, cara? Vocês acham que suas ideias são perfeitas? Você acha que ninguém pensa, além de vocês, né? Além da sua bolha, ninguém pensa, né? Então tá. Parabéns aí. Vamos ver se vocês vão conseguir refutar alguma coisa aí. Parabéns.